Imagine descobrir uma região do universo praticamente vazia, onde quase não existem galáxias, ou encontrar um objeto vindo de outro sistema estelar que fez cientistas cogitarem até mesmo a possibilidade de tecnologia extraterrestre. O universo está repleto de lugares e fenômenos que parecem ter saído da ficção científica, mas todos eles são reais. Então, vamos conhecer algumas das descobertas mais impressionantes já feitas pela astronomia. Nebulosa da Hélice. À primeira vista, ela parece um enorme olho observando o universo. Não é por acaso que ficou conhecida como Olho de Deus. Localizada a aproximadamente 650 anos-luz da Terra, a nebulosa da Hélice é uma das nebulosas planetárias mais próximas de nós. Apesar do nome, ela não tem relação com planetas. Na verdade, ela representa os momentos finais da vida de uma estrela parecida com o Sol. Quando esse tipo de estrela fica sem combustível, ela expulsa suas camadas externas para o espaço, formando uma gigantesca nuvem de gás extremamente colorida. No centro permanece apenas seu núcleo extremamente quente, que continuará esfriando lentamente durante bilhões de anos. Hoje, os astrônomos entendem muito bem como esse fenômeno acontece, mas a nebulosa da Hélice continua sendo um dos objetos mais fascinantes do universo, justamente pela perfeição de sua forma e pelos detalhes que ainda são estudados em sua estrutura. Bootes Void. Agora imagine uma região tão gigantesca que onde deveriam existir milhares de galáxias, existe praticamente nada. Esse lugar realmente existe e recebeu o nome de Bootes Void. Ele possui cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Para comparação, a Via Láctea mede aproximadamente 100 mil anos-luz, ou seja, dentro dessa região caberiam milhares de galáxias do tamanho da nossa. Mesmo assim, foram encontradas apenas poucas dezenas de galáxias. Esse enorme vazio intriga os cientistas desde sua descoberta. Hoje, acredita-se que ele tenha se formado naturalmente durante a evolução do universo, conforme a matéria foi sendo atraída para regiões mais densas. Ainda assim, sua dimensão continua sendo tão impressionante que ele permanece como uma das estruturas mais incomuns já observadas. Grande atrator. Mesmo sem perceber, a Via Láctea inteira está viajando em direção a um enorme concentrado de massa localizado a centenas de milhões de anos-luz de distância. Esse misterioso destino ficou conhecido como Grande Atrator. Ele exerce uma influência gravitacional tão intensa que atrai milhares de galáxias ao seu redor, incluindo a nossa. O mais curioso é que ele está localizado atrás do plano da Via Láctea, uma região repleta de poeira e estrelas que dificulta bastante as observações. Durante muito tempo, os cientistas sequer sabiam exatamente o que existia ali. Hoje sabemos que o Grande Atrator faz parte de uma gigantesca concentração de galáxias e matéria, mas sua estrutura completa ainda está sendo estudada. Mesmo assim, sua influência gravitacional já foi medida diversas vezes, tornando-o uma das descobertas mais impressionantes da astronomia moderna, Tabby's Star. Em 2015, uma estrela chamou a atenção de astrônomos do mundo inteiro. Seu brilho diminuía de forma completamente diferente do observado em outras estrelas. Em alguns momentos, ela perdia mais de 20% de sua luminosidade. O comportamento era tão incomum que surgiram hipóteses extremamente curiosas. Uma delas sugeria que uma civilização extremamente avançada poderia estar construindo enormes estruturas ao redor da estrela para captar sua energia. A ideia rapidamente ganhou manchetes no mundo inteiro. Com o passar dos anos, porém, novas observações mostraram que a explicação mais provável envolve grandes quantidades de poeira passando diante da estrela.
Mesmo assim, Tabby's Star continua sendo um dos objetos mais curiosos já estudados, justamente por ter desafiado os cientistas durante tanto tempo. Oumuamua. Em outubro de 2017, os astrônomos observaram algo que nunca tinham visto antes. Um objeto atravessava o sistema solar em uma velocidade tão alta que era impossível que estivesse preso à gravidade do Sol. Ele vinha de outro sistema estelar. Batizado de Oumuamua, que significa mensageiro em havaiano, esse foi o primeiro objeto interestelar, confirmado já observado, passando por nossa vizinhança cósmica. Mas não foi apenas sua origem que chamou atenção. Seu formato parecia extremamente alongado, e depois de passar pelo Sol, ele apresentou uma pequena aceleração que surpreendeu os cientistas. Essas características deram origem a inúmeras teorias, incluindo a possibilidade de que pudesse ser uma tecnologia extraterrestre. Hoje, porém, as pesquisas indicam que Oumuamua provavelmente era um objeto natural, talvez rico em gelo ou hidrogênio, que sofreu alterações ao se aproximar do Sol. Mesmo assim, ele continua sendo um dos visitantes mais intrigantes que já cruzaram o nosso sistema solar. Fast Radio Bursts, FRBs. Imagine um pulso de rádio que dura menos de um segundo, mas libera mais energia do que o Sol produz em vários dias. Parece impossível, mas esses fenômenos realmente existem, conhecidos como Fast Radio Bursts ou simplesmente FEUBs. Eles foram descobertos em 2007 e, desde então, centenas já foram registrados por telescópios espalhados pelo mundo. O curioso é que alguns acontecem apenas uma vez e desaparecem para sempre. Outros voltam a emitir sinais repetidamente. Durante anos, ninguém fazia ideia do que poderia produzir explosões tão rápidas e tão intensas. Hoje, os cientistas acreditam que muitos desses sinais sejam produzidos por magnetars, estrelas de nêutrons extremamente densas e com campos magnéticos gigantescos. Mesmo assim, nem todos os FRBs podem ser explicados dessa forma, o que faz desse fenômeno um dos mais fascinantes da astronomia moderna. O sinal WOW. No dia 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos registrou um sinal tão incomum que o astrônomo Jerry Ehman escreveu apenas uma palavra ao lado dos dados impressos: Uau! Foi assim que nasceu o nome do sinal mais famoso da história da astronomia. Ele durou apenas 72 segundos e possuía características muito diferentes das transmissões naturais conhecidas na época. O mais curioso é que ele nunca mais foi detectado. Durante décadas surgiram inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditavam que poderia ser uma tentativa de comunicação extraterrestre. No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que o sinal pode ter sido causado por um fenômeno natural, envolvendo nuvens de hidrogênio estimuladas pela passagem de cometas. Embora essa seja atualmente uma das explicações mais aceitas, a verdadeira origem do sinal WOW ainda não foi confirmada, mantendo vivo um dos maiores enigmas da radioastronomia. Sagitário, a estrela. Bem no centro da Via Láctea existe um objeto tão poderoso que controla o movimento de milhões de estrelas. Esse objeto é Sagitário, a estrela, o buraco negro supermassivo da nossa galáxia. Ele possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, concentrada em uma região relativamente pequena. Durante décadas, ninguém conseguiu observá-lo diretamente. Os cientistas descobriram sua existência analisando a órbita das estrelas ao seu redor. Elas se moviam tão rapidamente que só poderiam estar orbitando um objeto extremamente massivo e invisível. Em 2022, o mundo finalmente viu sua primeira imagem, produzida pelo projeto Event Horizon Telescope. Embora hoje saibamos que Sagitário, a estrela, realmente existe,
Seu funcionamento ainda levanta diversas perguntas, principalmente sobre como buracos negros supermassivos conseguem crescer tanto ao longo da história do universo. TON 618. Se Sagitário a estrela já parece gigantesco, espere até conhecer TON 618. Esse quasar abriga um dos maiores buracos negros já descobertos. Sua massa é estimada em aproximadamente 66 bilhões de vezes a massa do Sol. É um número tão absurdo que praticamente desafia nossa imaginação. Ao seu redor, existe um disco de gás superaquecido, que gira em velocidades próximas à da luz. Esse material libera uma quantidade gigantesca de energia, tornando o TON 618 um dos objetos mais brilhantes do universo conhecido. Mesmo estando a bilhões de anos-luz da Terra, seu brilho consegue atravessar o cosmos e chegar até nossos telescópios. Objetos como esse ajudam os cientistas a entender como os primeiros buracos negros cresceram tão rapidamente após o nascimento do universo. Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Imagine uma estrutura tão gigantesca que a luz levaria cerca de 10 bilhões de anos para atravessá-la de uma ponta a outra. Essa estrutura realmente existe e recebeu o nome de Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Ela é formada por enormes concentrações de galáxias distribuídas ao longo de uma região colossal do universo. Sua dimensão é tão impressionante que alguns cientistas chegaram a questionar se estruturas desse tamanho deveriam existir de acordo com os modelos atuais da cosmologia. Embora estudos posteriores tenham mostrado que ela pode ser compatível com o que sabemos sobre a evolução do universo, sua escala continua sendo quase impossível de imaginar. Para comparação, enquanto a Via Láctea mede cerca de 100 mil anos-luz, essa gigantesca muralha se estende por aproximadamente 10 bilhões de anos-luz. Ela representa uma das maiores estruturas já identificadas pela humanidade e mostra que, por mais que a astronomia tenha avançado, o universo ainda guarda dimensões capazes de desafiar nossa própria percepção da realidade. Quanto mais os telescópios evoluem, mais percebemos que o universo é muito mais estranho e impressionante do que imaginávamos. E essas 10 descobertas são apenas uma pequena amostra do que existe lá fora. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue explorando o universo com a gente, porque ainda existem muitos lugares e fenômenos incríveis esperando para serem descobertos.